na palma da sua mão. Hoje tem Atlético no Barradão, o Atlético também é parceiro nosso e economiza com a gente. Sem Hulk, sem Paulinho, né? Aí tem os relacionados aqui, já vão pintar na tela aí, é o Tinho, Dólar, Thiago Fernandes, Thiago Valu. Ô Eltinho, eu tenho certeza absoluta que você hoje pela manhã, com aquele cuecão relaxado lá na sua casa, tomando um café, você tentou montar esse ataque do Atlético aí. Tentei montar esse ataque do Atlético. Primeiramente, a gente tem que falar que é uma ausência muito pesada, né? O Atlético, Paulinho e Hulk são responsáveis por 56% dos gols do Atlético quando eles estão em campo. 56%. É muita coisa. Essa dupla ausente já tem uma longa data que o torcedor do Atlético não sabe o que é jogar sem os dois. Então, hoje vai ser um jogo diferente. Um jogo que, não tendo esses dois jogadores, eu acredito, assim, é muito difícil a gente pegar e falar assim, ó, que a gente já debateu isso e até foi você que levantou essa bola. De a gente pensar assim, ó, o Milito precisa mudar a forma de jogar nessas ausências. Quando você tem o Hulk ou o Paulinho, eu acho que a agressividade do Milito, ela pode ser mantida. Hoje, sem o Hulk e sem o Paulinho, eu daria 2 passinhos atrás para tentar montar um time para buscar resultado. Não para pegar e mostrar desempenho de futebol, amor ao futebol, amor ao fazer gols, como o Milito tanto faz. É claro que o futebol se resume a isso. Para o Atlético, para buscar uma vitória, ele precisa de gols, mas o Atlético de Milito precisa dar uma mudada na forma de jogar para tentar alcançar um resultado positivo no jogo de hoje. Jogos mais seguros, um jogo mais seguro, um jogo mais... Como que eu posso... É até difícil usar essa palavra e colocar um Milito nela, hein? Burocrático. Mas o que o Atlético tem pro ataque? Vamos lá, é pragmático. Mas o Atlético tem no ataque um Cadu, eu acredito que um Cadu já estaria nesse ataque. O Cadu já seria esse nome. O Alisson, ele tem essa velocidade que o Atlético vai precisar para pegar e jogar em estocadas contra a equipe do Vitória, que vai partir para cima. Palácio. Tem o Palácio. Eu ia falar do Palácio, mas eu não queria hoje o Atlético jogando com 3 atacantes. Eu acho que eu iria com 2 atacantes para tentar fazer um meio-campo mais forte, mais consistente, para tentar ganhar o jogo no meio-campo e achar esses 2 jogadores lá na frente. E o Palácios, ele se tornaria uma peça para entrar ao decorrer do jogo, para tentar mudar algum tipo de panorama. Que se você entra com esses 3 jogadores já logo de cara, fica ainda mais complexo perante as ausências, você tentar buscar uma nova forma do Atlético jogar. Então, eu tentaria montar um Atlético mais cauteloso. Vitória que acabou de vencer, né, o Internacional no jogo passado, então o Vitória vem motivado, a sua torcida vem motivada para tentar também aproveitar desses desfalques do Atlético para conseguir mais um bom resultado. Lembrando, Vitória é um time que está sofrendo lá na zona de rebaixamento, tá sim, mas tem que se ter cuidado justamente nesse tipo de jogo e pelos desfalques que o Atlético tem. Ô Dola, eu queria até... O Thiago tá ali louco para falar e contrário ao que eu penso, ao que o Elton pensa, tá ali sinalizando. Mas sabe uma coisa que eu fico aqui me lembrando muito bem? O árbitro Rodrigo Pereira de Lima, que apitou aqui Atlético e Palmeiras, ele foi leão contra o Hulk e eu não preciso de inteligência artificial do Textor para identificar que houve ali indícios de que teria acontecido uma espécie de vingança com o Hulk pelo que o Hulk fez com ele lá em Uberlândia naquele jogo contra o América. Eu não preciso de inteligência artificial. Ele veio, ou ele teria vindo com muita vontade de se vingar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ontem ele apitou Santos 2, Goiás 0. O William do Bigode, eu não sei, talvez o Rodrigo Pereira de Lima, para não ter ficado tão pistola com a encarada e o questionamento que o William do Bigode fez com ele, talvez ele não tenha entrado no esquema das criptomoedas. Né? Não, talvez, porque ele não teria motivo nenhum
para fazer com o William do Bigode o que ele fez com o Hulk, ou seja, não tinha nada além de um banana apitando o jogo, porque o William do Bigode encarou, questionou e ele não deu cartão. Teve um lance pro Goiás, né? Teve um lance do Goiás lá que o Goiás reclamou de um pênalti, né? E aí os caras do Goiás xingaram, gritaram com ele e ele é como se nada. Banana. Total banana. É um vagabundo, HG. Tá tudo bem. Bonzinho, cara. Porque eu sou da escola Caio Ribeiro. Não, que banana o cacete. O cara é um vagabundo. Desculpa, viu, Dó, também essa palavra. Mas o cara não tem vergonha nenhuma. Ele, em menos de 2 dias, ele muda completamente o jeito dele de apitar. Peraí, então é óbvio que foi pessoal. Não tem. Assim, ele não tá tratando como moleque. Ninguém aqui é moleque, não, cara. Todo mundo sabe e tá vendo o que tá acontecendo. Porra. Desculpa, o cara, de verdade, o cara é um vagabundo. Ele não tem respeito nenhum à profissão que ele faz. E aí o Gabriel achou ruim quando eu falei aqui na terça-feira, mas esses caras só vão aprender o dia que houver criminalização de árbitro. Errou drasticamente, errou gravemente no jogo, vai pra cadeia. Ou então vai responder processo. Quero ver se esses caras vão fazer o que esses caras fazem de novo. Pô, o cara veio aqui, não é na ameaça que claramente, não, mas é assim que funciona, né? infelizmente. Esses caras, esses vagabundos, funcionam assim, Dólar. Esses caras não vão funcionar trabalhando corretamente, não. Olha aqui, você tem que melhorar. Esse cara não funciona assim. Esse cara já mostrou por A mais B que não dá pra confiar nele. Não dá. Ele não tem o mesmo critério. Num jogo entre Santos e... Eu esqueci quem foi o adversário do Santos. Goiás. Santos e Goiás. E num jogo entre Atlético e Palmeiras. O negócio é que era óbvio que esse cara não podia apitar uma partida logo depois da polêmica que já tinha dado no jogo contra o Palmeiras. Ele tinha que ter ficado afastado pelo menos um tempinho para não acontecer justamente esse tipo de coisa. A CBF, além de tudo, não blindou o árbitro como deveria. Né? Se houve alguma orientação para ele de rever essa sua atitude aí, faz alguma coisa diferente no próximo jogo e tal, isso tinha que ter sido informado de forma mais transparente, devia ter tido algum tipo de pronunciamento sobre os problemas da partida entre Atlético e Palmeiras. Então, assim, a CBF, além de tudo, trata essas questões com uma indiferença que aí irrita muito e dá motivos justamente para se questionar a índole e a ética do profissional que apita, né? E voltando à discussão sobre o Atlético, né, da escalação, eu concordo com o Elton, que o Atlético talvez pudesse pensar aí, o Milito, né, no caso, pensar no meio-campo mais encorpado, não só pelas questões que você falou, do adversário, né, da dificuldade que o jogo impõe, dos desfalques, do Atlético, mas porque se for olhar quem ele tem à disposição, alguns torcedores vão até me bater aí, mas um dos caras que entregou recentemente um pouco mais pro Milito, que ele tem elogiado, é o Pedrinho. Então, às vezes, não seria nem um pouco estranho o Milito apostar, de repente, no meio-campo mais composto, com o Pedrinho ajudando na armação, o Cadu um pouco mais à frente. E aí ele teria que pensar se ele usaria o Saravia como um ala mesmo pela direita ou o Saravia como terceiro zagueiro e o Alisson pela direita para dar mais velocidade para o time. Sabe, né? que... Aí, para mim, são as discussões aí, talvez esteja mais na defesa do que talvez no ataque. Eu acho que o Milito, até por já ter apresentado essa alternativa outras vezes... o peso do ataque, eu levantei o peso do ataque porque você perde Hulk e Paulinho. Não, e é porque os substitutos entregaram muito pouco até agora. Então, na hora que você olha todo mundo que tem à disposição, jogar com o meio campo mais forte talvez seja mais interessante do que apostar nos atacantes que não tem dado retorno. E esse tipo de oportunidade que aparece, Thiago, para a garotada num jogo como esse, que é contra o Vitória, melhor que seja, não estou dizendo aqui que para isso o Atlético já tenha vencido o jogo, melhor que seja contra um Vitória que se pegasse hoje o Flamengo com esse time aí, né? Isso que eu estou querendo dizer. Então é o seguinte, esses moleques têm que aproveitar também. Esses moleques precisam aproveitar, sabe? Porque a questão da entrega e da competitividade, qualidade, se não tivesse, o Milito não escalava. Então, a questão de competir e se entregar mais, tem gente que ignora esse negócio de entrega e competitividade. Eu não ignoro. Então precisa aproveitar também assim, correr muito mais do que o adversário, chegar na frente do adversário para tentar ganhar o jogo. Porque mesmo com o time quebrado, tem mais qualidade que o Vitória, pois não? Sabe que eu não tenho tanto receio quanto os colegas assim no jogo de hoje? O Vitória é um time que nos últimos 11 jogos ele tem uma vitória. É justamente o jogo passado contra o Internacional que vive uma situação bem complicada, até porque é comandado por quem é. Mas eu não tenho tanto receio de ver um Atlético propositivo, que tente ir para cima do adversário no jogo de hoje. Pelo contrário, eu acho que o Atlético tem que manter a característica dele, que é a característica com o Gabriel Milito. Ele gosta disso, ele sempre fez isso,
Ele faz isso contra o Palmeiras com o Atlético de Salcado, ele faz isso contra o Cuiabá, ele faz isso contra o Criciúma. Nem sempre vai dar resultado, óbvio. Mas ele faz isso em todos os jogos. E é o estilo de jogo, por exemplo, que me agrada. Eu, em momento algum, abdicaria de nada da forma como o Atlético joga para enfrentar o Vitória. Estamos falando de um adversário do Atlético que nas últimas 11 partidas tem um triunfo. 11 partidas, um triunfo. É um time que não consegue ganhar de ninguém. É quase um milagre ter ganhado do Internacional. Mas ele já entrou com o meio campo mais forte contra o Corinthians, por exemplo. Não é uma coisa totalmente fora da ideia do Milito. E o que eu tô falando, assim, hoje, pensar no meio campo um pouco mais forte pode ser uma opção interessante pela qualidade dos atacantes que ele tem, pelo momento desses atacantes. O Pedrinho tem entrado mais com o Milito, por exemplo, do que o Kardec. Qual que seria o sentido do Kardec? Mas eu prefiro o Isaac e o Cadu do que ter o Pedrinho, por Botar exemplo. 20-0 pro adversário e o Kardec só entra depois dos 40 do segundo tempo. O Pedrinho mais por dentro, com o Alisson e o Cadu. Eu talvez pensasse no Pedrinho e pensei dessa forma para não perder o Scarpa, porque para mim tirar o Scarpa da ponta direita e colocá-lo em qualquer outra função dentro de campo é acabar com o futebol do Scarpa. Mas ele tá sendo muita opção. E tá acabando com o futebol do Scarpa isso. Então talvez o Alisson jogando como um ala pela esquerda e fazendo aquela função de ter que voltar. Cara, eu prefiro sacrificar o Alisson lá na frente do que o Scarpa. Mas o Alisson não volta bem. E quando ele joga pela direita, ele tem o Sarabia como terceiro zagueiro. É outra situação. Você perde o mínimo de não é o mínimo, porque você tem o Alisson na esquerda, quem tá cobrindo o Alisson é um zagueiro que é muito mais lento, é muito diferente a cobertura. Você perde o mínimo de qualidade que você tem no setor ofensivo em prol de quê? Não, mas não é perder qualidade, não. Quem garante quando você tem mais gente pra chegar na frente e bota o Alisson na direita, você não perde qualidade. O Scarpa deu 4 assistências jogando como lateral já. E jogando pela esquerda? Não, ele tava bem também, mas gols? É melhor. Não, ele tava no melhor momento. Ele joga muito mais jogando pela esquerda. Ele joga mais, é claro que joga mais, mas é o contexto todo. Então, o jogada do time. Porque o Milito considera que o Scarpa é o cara que é apto a cumprir com aquela função. Ele fala isso claramente. Não faz sentido pra mim perder o Scarpa numa função em que ele é o melhor da função, ele é o melhor do time. Aliás, ele pra mim não é só o melhor da função, ele é o melhor do time. Ele é o melhor jogador do time, jogando pela direita, você mata o Scarpa jogando ele pra esquerda e coloca no Scarpa uma obrigação de ter que voltar pra marcar, de correr pra trás. Jogando na direita, ele não tem que voltar pra marcar. Ele volta muito menos. Pra ele funcionar bem na direita, a esquerda tem que funcionar bem também. Aí você está propondo uma situação que o próprio Milito falou que os jogadores que ele tem à disposição não estão aptos a realizar. Sim, mas você precisa de um time equilibrado, não adianta. Mas você está dizendo que os jogadores que ele tem à disposição não estão aptos às outras funções. Você não falou, mas você está dizendo também, você não ganha um lateral e você perde o principal jogador. Gente, só uma coisinha, só colocar na roda aqui uma coisinha. Como é que você não... Eu sei que ele se dispôs a fazer a função, eu sei que o Milito não tem opções por ali, mas aí eu fico pensando aqui, será que você não tem umzinho zagueiro que possa fechar por ali? Ai, tinha um Gemerson. Tinha, mas não tem mais. Você não tem um zagueiro que possa fechar por ali? Você pegar o Scarpa e falar, meu filho, corre lá pra mim. Porque se você não tem... Porque na defesa, defender, em tese não, efetivamente, é mais fácil defender do que atacar. Então, eu tentaria resolver o problema com um defensor, pegaria o Scarpa, meteria a direita, enquanto isso o Elton geme aqui do meu lado, que eu não sei o que está acontecendo. Você deve estar muito louco, porque seu pescoço está muito vermelho, cara. Eu só vou falar um nome e o valor vai continuar pra gente. Tá. É porque o Atlético relacionou o Mariano. O Mariano já jogou de lateral esquerdo nos tempos de Fluminense. Às vezes, pode ser uma solução. Valor me socorro. O Milito está fazendo com o Scarpa aquilo que é possível fazer. O Scarpa não é a primeira vez que ele fez isso. Eu entendo o que o Thiago fala, entendo o que o Dola fala. Taticamente, a gente já viu o Alisson jogando lá na do Scarpa. É um jogador jovem, com muito potencial, mas que ainda não tem alguns entendimentos táticos, algumas leituras. O Scarpa, ele é capaz de dar muito suporte para o Milito, onde ele está jogando. Então, para o Atlético, para o Milito e para o Scarpa, não é a situação ideal, mas é o tal do cobertor curto. E só para fechar, eu iria com 3 zagueiros hoje, de ofício, passaria o Bataglia para o meio campo e faria uma dupla de ataque com Alisson e o Cadu, deixando eles mais próximos. Deixa eu dar um recadinho. Ô Igor Rabelo, quando você entrar em campo, fica maldosão, irmão.
Não fica panda, não. Tá ligado?